a necessidade de aceitação e a dependência emocional. Será que você é uma pessoa dependente emocionalmente? Acredite, eu noto em muitos dos atendimentos que eu faço a dinâmica da codependência, a dinâmica do dependente emocional, e a pessoa ainda não tem esse nível de consciência, ela ainda não se percebeu nesse lugar. Eu vou explicar o motivo. Talvez você conheça alguém que está nesse lugar e não percebe. Quem está de fora olha e fala assim: nossa, essa pessoa está numa relação tão tóxica e ela não percebe. Mas às vezes nós estamos com essa dissonância cognitiva, não nos percebendo dependente. Todo mundo depende da aprovação dos outros. E eu vou explicar onde tudo isso começou. Para muitas pessoas, a aprovação externa, a aprovação do outro, é o que regula a autoestima desta pessoa. Esta pessoa se sente na possibilidade ou na capacidade de poder ser amada, de poder ser admirada pelo outro, quando ela faz o que ela entende que é o adequado para fazer para que o outro a ame. O dependente, ele é uma pessoa que está o tempo inteiro se esmerando para satisfazer o outro, mas baseado no que ele acha que é adequado fazer para que o outro o ame. Com isso, a autoestima vai cada vez baixando mais, porque ele vai fazendo mais daquilo que ele entende que seria bom fazer para que o outro o ame e o outro não corresponde a ele. Essa dependência emocional faz com que a pessoa fique presa em relações esperando que o outro mude. É uma fé que quem está de fora percebe e pensa assim: nossa, mas essa pessoa não percebeu que o outro não vai corresponder àquilo que ela está achando que ele vai corresponder, mas a pessoa de dentro da relação não percebe isso. Isso acontece muito em relações abusivas. Mas todos nós temos, em alguma instância, essa necessidade de aceitação baseada num mecanismo interno que criamos sobre validação e invalidação. Voltando para o tema da dependência emocional, da relação abusiva, aonde o abusado, a vítima, não entende que ela está numa relação de dependência e que ela está sendo abusada. O filme Querida Alice aborda muito bem esse assunto. Se você não assistiu, assista. Eu não vou dar spoiler. Qual é o objetivo dos meus vídeos? É trazer a consciência para vocês algo que estava submerso. E eu baseio os meus temas de acordo com as constelações que eu faço. E a dependência emocional é o tema mais recorrente em uma constelação. Mesmo quando a pessoa vem constelar a saúde financeira e principalmente quando ela vem constelar a saúde financeira. Então essa busca incessante de validação se torna um ciclo vicioso e a pessoa começa a fazer mais daquilo. É como beber mais, comer mais, fazer mais sexo. É uma compulsão, é uma necessidade de validação que para o dependente se torna compulsiva. Biologicamente, nós possuímos uma necessidade de estabilidade, chamamos isso de homeostase, onde tudo precisa estar em equilíbrio. Quando somos crianças, todos nós, quando somos crianças, passamos em algum momento por uma necessidade de se sentir validado pelo pai e pela mãe. Não que exatamente eles não nos validaram por serem narcisistas ou perversos ou ausentes. Nesse momento, normalmente o que acontece?
A gente chora, 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 depois a gente se aquieta e internaliza, e se recolhe para pensar numa forma de reverter a situação. E fazemos isso, reproduzimos isso na nossa vida. Só que quando estamos pensando em reverter essa situação de abandono, ou de invalidação, ou de rejeição, criamos na nossa cabeça uma condição. E essa condição pensa assim: se eu fizer tal coisa, eu vou ser mais amado. Um exemplo: mamãe está nervosa. Se eu lavar a louça, mamãe vai ficar calma. Se eu fizer alguma coisa para minha mãe, para agradar minha mãe, ela fica calma. Então, se eu fizer alguma coisa, eu sou boa. Eu sou digna de ser amada. Se eu não fizer, eu não sou digna de ser amada. Então, eu vou nivelar esse bem-estar meu, essa homeostase, fazendo algo que eu entendo que é bom. E aí eu começo a criar padrões de funcionar no mundo baseado no que eu acho que eu tenho que entregar ao outro para que o outro me devolva a sua atenção, o seu amor e a sua validação. Baseado nisso, criamos nossas crenças limitantes com relação ao dinheiro, que todo mundo sabe que é muito básico, onde, de alguma forma, para eu me manter seguro, me manter me sentindo amado. Bert Hellinger fala muito disso, porque o Bert Hellinger veio da psicanálise. Então, como eu faço isso? Como que começam minhas crenças limitantes? Desse lugar. E aí, desse lugar, eu entendo que se eu ficar diferente dos meus pais, eu não vou ser amada. Por isso, muitas vezes, eu saboto meus relacionamentos para poder ter relacionamentos doentes, disfuncionais, como a minha mãe tinha, ou como a minha avó que me criou tinha. Isso é os temas mais recorrentes durante uma constelação. Bert Hellinger chama isso de fidelidade. Então eu me mantenho fiel a um padrão, ao jeito como aconteceu na minha casa, para que eu consiga me sentir amada. Imagina que na sua casa, na casa em que você foi criada, existia uma Constituição Federal que nunca foi falada e nem escrita. Ela era passada de uma maneira subjetiva. E com base nessas leis que tinha no seu sistema familiar, nessa Constituição que não foi passada de forma escrita nem verbal, mas de uma forma subjetiva, existe o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal, dentro daquele sistema. E muitas vezes, dentro daquele sistema, ser feliz no amor ou ganhar muito dinheiro é mal. Porque se você fizer isso, você vai ficar diferente de todos os demais. Se você ficar diferente, você corre o risco de não ser amado. Então você fica igual. E a gente já vai voltar para a dependência emocional. Eu sei que eu estou dando uma voltinha, mas eu quero trazer para você à luz um mecanismo que nós temos, todos nós temos, e que enquanto a gente não toma consciência dele, a gente continua fazendo mais do mesmo, querendo resultados diferentes, tá? E você começando a identificar que você funciona no mundo dessa maneira, e que muitas das coisas que você faz ferem o que na verdade você gostaria de fazer, e que você faz só para agradar o outro, ou só para ter em troca o amor do outro, só o fato de você tomar consciência disso já é o primeiro passo para começar a ter mudança. Eu vou dar um exemplo super comum também, tanto em casamentos, quanto em namoros e quanto em pessoas que estão querendo namorar uma determinada pessoa. Muitas vezes a mulher dá, eu não vou falar a palavra porque talvez corte, sei lá, se o YouTube corta. Muitas vezes a mulher faz amor com um homem esperando um carinho em troca.
Às vezes ela não está com vontade de fazer, mas ela entende que se ela fizer, ele vai amá-la. E isso serve para encontros casuais, porque às vezes a mulher faz no encontro casual na expectativa de que ela seja validada e aquilo vire um relacionamento. Ela faz isso dentro do casamento para atender às necessidades do outro de uma forma de necessidade de aprovação, inconsciente, mas é uma necessidade de aprovação. E ela faz coisas que ela não gostaria de fazer na vida para agradar os outros. Vamos ser maduros e adultos e saber que no mundo dos adultos a gente vai precisar fazer um monte de coisa que a gente não gosta de fazer, porque faz parte do mundo dos adultos. Então, no meu trabalho, eu vou me relacionar com pessoas que eu não me relacionaria na minha vida pessoal, mas está lá no meu trabalho, eu tenho que me relacionar. Eu vou ter funções e atividades que não são as que me agradam mais, mas eu preciso fazer, porque eu estou sendo pago para fazer aquilo. Então, aqui eu estou falando de relacionamentos, de uma visão mais profunda, como você funciona no mundo e o quanto você pode mudar em relação a isso, para que a sua autoestima não seja regulada pelos outros, que a sua autoestima possa ser regulada por você, não pelos outros. Então, gente, vamos olhar quais são as consequências dessa necessidade de validação que a gente começa a ter na infância, quando a gente está lá no seio familiar, não importa se a gente foi criado por pai, por mãe, em orfanato, na casa da avó. Alguém fez essa função materna e paterna. Em algum momento, quem foi muito negligenciado, sentiu muito mais isso. Então, quanto mais negligenciado e invalidado você foi, mais probabilidade de você ser um dependente emocional você tem. Então, vamos olhar para essas consequências para você talvez se identificar ou enviar esse vídeo para alguém que você acha que precise. Esse vídeo aqui não dá a solução do problema, porque eu atendo pessoas que estão nessa situação e não conseguem sair mesmo tomando consciência, mas tomar consciência é 50% do caminho. Depois a gente vai fazendo devagarinho o que precisa ser feito para se fortificar a ponto de, por exemplo, poder sair de uma relação simbiótica, de um relacionamento abusivo, de um trabalho abusivo. Muitas vezes as pessoas estão em trabalhos abusivos. Tenha maturidade, se esse é o primeiro vídeo que você assistir no meu canal, não peça demissão do seu trabalho. Assista a outros vídeos, porque também existe a dinâmica da oralidade, a dinâmica da vítima, da criança, que pode fazer com que você sempre se ache vítima. Isso é uma outra questão, tá? E é um outro ângulo de outra questão, ou talvez desta questão, mas vista por um outro ângulo. Vamos ter maturidade de só deixar que isso seja um pensamento que comece a fluir e se organizar na sua cabeça, sem que necessariamente você tome nenhuma decisão com relação a isso. A impulsividade é um dos maiores obstáculos do codependente, porque ele é muito reativo, né? O dependente emocional é muito reativo, porque como ele depende muito da validação do outro, ele reage muito mal à invalidação do outro. Então vamos falar sobre as consequências disso. Primeiro, medo da solidão. Sentindo medo da solidão, tolera coisas que não gostaria de tolerar, como eu dei o exemplo de fazer amor sem estar com vontade, para não se sentir abandonado. E tolera muito outras coisas. Coisas que uma pessoa que não é dependente não toleraria. Só que o dependente, ele está na dissonância cognitiva. O que isso quer dizer? Ele não tem consciência de que o que ele está fazendo está ultrapassando o limite do seu bem-estar. E aí ele faz para sentir o bem-estar de que o outro corresponda ao que ele está fazendo. É bem dicotômico, é bem complicado. Talvez você não consiga se enxergar
por enquanto, ou talvez você não consiga enxergar alguém que você conheça por enquanto, mas fica só com essas informações. Deixe que elas transpassem o seu ser. Vamos à próxima. Então, o dependente emocional, ele tem uma baixa autoestima, porque a autoestima dele é validada externamente com o que ele acha que é adequado fazer para o outro. Aí, quando o outro não valida o que ele fez, se esmerou para fazer, a autoestima dele baixa. Esse é um trabalho que exige muita terapia, muitos anos de terapia, que durante uma constelação eu mostro, eu falo, mas numa sessão de constelação não há milagre. Eu sempre falo isso quando uma pessoa vem com esse tipo de dinâmica. E como eu disse, esta é a dinâmica mais comum dentro de uma constelação. A idealização do outro. Então, o dependente, ele idealiza o parceiro, o amigo, o chefe, criando a pessoa, fantasiando aquela pessoa, e ela não é aquilo que ele está fantasiando. Por isso que ela está sempre vazia. Porque ela fantasia que aquela pessoa é uma coisa, aquela pessoa não é ela. Então, ela fantasia que aquela pessoa vai dar a ela o que ela gostaria de receber, e aquela pessoa não vai dar. Isso vai te causar também desestabilidade emocional, já que você, ou dependente emocional, que não seja você, se regula com base na reação, na aceitação e validação do outro. Então, a sua estabilidade emocional não vai se autorregular, porque não é você que regula, é o outro. Como que você pode começar, se é o seu caso, se a carapuça está servindo para você, como que você pode começar devagarinho a fazer mudanças? Com autossugestões. Gente, funciona. Parece mentira, mas funciona. Quando você acorda, se você acorda e você já acorda pensando que seu dia vai ser ruim, que você é um lixo, você já deu um comando lá para o seu inconsciente ver a vida preto e branco. Veja a vida preto e branco. Se você dá um comando, hoje eu vou ter um dia feliz, vou fazer o melhor dia possível, você já escolhe ter um dia colorido. Você pode fazer essas autossugestões com relação à sua dependência. Então, quando você acorda, você pode falar, eu me basto, eu sou perfeito, eu sou o máximo, ou falar na terceira pessoa, se olhando no espelho, você é maravilhosa, você é perfeita. O dependente emocional, ele tem um grande conflito interno. Ele quer muito não depender dos outros, mas ele não consegue. É como se... É bem o desenho do Pica-Pau, tem um anjinho do lado, um anjinho desse lado e o demoninho desse outro. O anjinho fala, sai dessa relação, larga essa amiga, ela não é tua amiga, sai desse trabalho, esse trabalho está te pagando mal. E o outro anjinho fala, fica aqui, você não merece coisa melhor, isso aí é o máximo que você vai ter, é daqui para pior. Então existe essa briga interna. Essa briga interna é a dissonância cognitiva. No meu canal tem um vídeo que acho que chama Nem Tudo É O Que Parece Ser. Talvez tenha esse nome o vídeo. Eu vou deixar na descrição, tá? Para você assistir, porque ele vai complementar as ideias que tem aqui, tá? E o que pode acontecer também são defesas psíquicas. O que são essas defesas? Mecanismos de defesas. Negação. Eu nego aquilo que está acontecendo, eu não olho aquilo que está acontecendo, ou uma racionalização, eu sei tudo, eu tenho nome e sobrenome para tudo que eu sinto, para tudo que eu penso. Isso é uma dinâmica muito comum de quem tem nível intelectual muito alto. Então, aquela pessoa que tem pós-doc, que vem sabendo de que vem para a constelação, sabendo de tudo, conhecendo todos os termos, e sabendo de todos os processos, mas quando você vai olhar o campo, tá lá a dinâmica que, apesar da pessoa ter racionalizado, ter nome e sobrenome,
ela não consegue fazer nada com isso. Ela não consegue ter força para agir em direção a isso, em direção a essa libertação dessa dependência. Então, gente, a libertação desses padrões é o conhecimento, é a psicoterapia, é conhecer o seu inconsciente. Vem fazer uma constelação para olhar para isso, para olhar para a origem disso, a origem dessas crenças limitantes ou dessas reproduções de padrões de dependência emocional, de codependência. Vem olhar isso. Isso vai fortalecer a sua autonomia, isso vai trazer à luz dinâmicas que talvez você ainda não perceba que existem. Elas vêm da sua infância, do seu sistema familiar, e é possível sim ter relações saudáveis e equilibradas à medida em que a gente vai tomando consciência disso, vai aprendendo a se autovalidar, a se autorregular sem precisar do externo, e deste modo a gente começa a ter uma qualidade de vida de mais independência. Para terminar, o que é essa dependência? Essa dependência pode ser: eu não vou na esquina sem o meu namorado, eu não faço nada sozinha, ou pode ser: eu me submeto a coisas que não são boas para mim, mas eu me submeto a determinadas coisas que talvez eu nem sei se são boas para mim ou não, mas lá no fundo eu não gosto, para não perder uma amizade, um relacionamento. Tá? Eu espero que esse vídeo tenha trazido à luz um pouquinho de esclarecimento. É um assunto muito complexo. Um dependente, ele passa muitos anos na terapia para começar a se libertar disso. Quem é dependente emocional sempre será, mas vai começando a melhorar a qualidade de vida a ponto de começar a se autorregular sem precisar da validação dos outros. Tá bom? Tamo junto nesse caminho. Se você quiser marcar uma constelação para você se conhecer um pouco melhor, eu estou à sua disposição. Um beijo da Katê e namastê. Inclusive,